Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje nós vamos receber uma pessoa que é da Igreja Santo Afonso, ali na Parquelândia, que participa da pastoral do batismo, da liturgia e familiar. Olha, ele já participou de muitas pastorais. Hoje nós vamos receber Douglas. Tudo bem, Douglas? Como vai? Bom dia, Vera. Um prazer atender esse seu chamado, esse seu convite. Fico muito feliz em poder falar um pouco da nossa experiência enquanto católico batizado, né? O Douglas, gente, ele foi meu catequista de Crisma. Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que dedicam o seu tempo a ser catequistas, porque às vezes, como a gente viu aqui, por exemplo, no episódio do Padre Cristiano, ele teve um encontro pessoal com Jesus na primeira comunhão dele. A gente também já assistiu aqui a Luana, que foi a partir da primeira comunhão dela que ela participou, começou a participar mais da igreja e hoje entrou para o convento. E eu quero dizer, viu, Douglas, que você tendo sido meu catequista de Crisma, a partir dali eu comecei a frequentar mais a igreja, comecei a participar do Seminário de Vida no Espírito Santo, entrei para o grupo de oração Siloé e até conheci meu futuro marido Henrique. Quer dizer, às vezes as pessoas têm um impacto muito grande na vida dos leigos. Muito obrigada. Douglas, e onde foi que você nasceu e onde é que você mora? Eu sou daquele rapaz latino-americano vindo do interior, como diz a canção do Belchior, né? Nasci no interior, cidade de Nova Russas, região dos Inhamuns, no Ceará, há alguns anos. E sou de família católica. Minha família é aquela que domingo era o dia da missa. Então o papai e a mamãe pegavam os 8 filhos, família grande, né? E levavam os 8 filhos para a missa, naquele domingo. Então o nosso lazer de domingo era ir para a missa e depois ficar brincando ali na praça da igreja, alguns minutos, depois para casa fazer as tarefas, fazer coisa necessária. Essa é a minha origem enquanto católico. E quando foi que você começou a participar de alguma pastoral na igreja? Bem, como eu falei anteriormente, a nossa família, por ser católico, a gente tinha essa ligação com a igreja, não havia participação, né, dentro das pastorais. Havia uma frequência aos sacramentos, à missa, enfim, toda essa prática. Devocional também muito forte, porque minha mãe, sempre legionária, levava os filhos para as novenas, quer dizer, sempre tinha esse encaminhamento. Só depois da minha crisma é que realmente eu senti a necessidade de poder e dever participar de alguma atividade dentro da igreja. A gente começou a perceber que não ficava um vazio. Logo a seguir a crisma, eu fui convidado, como você também relatou, para fazer o Seminário de Vida no Espírito Santo. A gente, de forma muito curiosa até no começo, procurei saber o que era, dei uma vasculhada em alguns textos, alguma coisa, mas depois me submeti a fazer o Seminário de Vida no Espírito Santo, uma experiência magnífica, eu até sugiro a quem puder ter essa possibilidade, Seminário de Vida no Espírito Santo, Renovação Carismática Católica, e a partir dessa experiência com o Espírito Santo, né, esse conhecido nosso do batismo, mas que fica um pouco guardado, foi que eu comecei a me interessar pela prática cristã dentro da Igreja Católica. Aí daí vem a vida sacramental, vem toda a prática e depois a prática pastoral. Essa que hoje em dia faz parte da minha vida, com certeza. Mas você fez a crisma em qual paróquia? A paróquia de Santo Afonso. Fiz a crisma na paróquia de Santo Afonso. A gente no começo era uma preparação assim meio pouco iniciante, né? Não tinha toda a estrutura que se tem hoje enquanto pastoral de crisma. Mas valeu a pena, né? Porque a gente está aqui, a gente está participando, tendo em vista também essa prática pastoral lá no começo na crisma. E Douglas, você também tem faculdade de teologia, né? Eu sou graduado em teologia pela Faculdade Católica de Fortaleza e fiz uma especialização em termos de ciências da religião, ciência da religião com foco no ensino religioso. E hoje sou professor de ensino religioso da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Mas essa especialização foi na Faculdade Católica? Também fui na Faculdade Católica. Quais são as pastorais que você já participou? Logo após a minha experiência do Espírito Santo, eu fui chamado para ser catequista de Crisma. Foi logo que se fizeram algumas modificações na paróquia, estavam chegando muitos jovens, e eu fui um desses que foi convidado. Eu aceitei de pronto, achei interessante lidar com pessoas, quer dizer, essa questão da pedagogia de grupos sempre foi uma coisa que me interessou. Fui participar da pastoral do Crisma. Com o passar do tempo, a gente vai caminhando e orientando outras pessoas, né, encaminhando outras pessoas a participar. Aí fui convidado a participar de outras pastorais, né? Depois me veio ao convite à liturgia, também fiz parte, uma coisa que me conquistou bastante, que é o trabalho de liturgia, que é especialmente a leitura na missa, a proclamação da palavra de Deus. Depois me chamaram para participar da pastoral do batismo, né? Fazer algumas palestras. Também logo de pronto atendi. Também me chamaram a fazer algumas reflexões na pastoral do matrimônio. Também achei interessante e fiz. E finalmente me chamaram a participar da pastoral familiar. Aí essa sim, essa respondeu todo digamos assim, o anseio que eu tinha missionário. Que justamente a pastoral familiar tem esse ímpeto missionário, não só um grupo que se reúne, mas um grupo que se reúne, mas sai visitando as famílias. Então isso para mim é primordial na vida de um batizado. Às vezes, né, Douglas, tem pastorais que acabam tendo, assim, objetivos ou então alguns desafios semelhantes. Por exemplo, acho que as legionárias também são chamadas a visitar as famílias, né? Uhum. Mas você não foi de Legião de Maria, não. Só não. Participou das reuniões quando sua mãe era legionária, né? Era só mesmo quando ela levava os filhos, né, para participar das novenas. Mas legionária, eu sempre achei muito bonito o trabalho, sabe? Muito bonito o trabalho da Legião de Maria, mas não era aquele que me chamava, não era aquele que me chamava. Eu havia o chamado mais para a pastoral familiar. Certo. E Douglas, e qual é a missão do batizado na igreja? E outra coisa também, qual é a importância aí da família também, para que a pessoa também continue servindo na igreja? Inicialmente, Vera, a questão do batismo, né, enquanto sacramento. Batismo, a palavra o nome diz, né, mergulhar. Então esse mergulho que é feito no batismo tem uma repercussão imensa na vida da pessoa. Eu até acredito, como diz a própria doutrina da igreja, que é uma marca indelével, quer dizer, ela não se apaga. Onde você estiver, em vida e após vida, vai estar sempre aquela marca em você, indelével, quer dizer, não apaga. Então esse mergulhar em Deus é uma experiência magnífica, né? O ser humano que é mergulhado em Deus, ele jamais poderá sair desse mergulho do jeito que entrou. Há uma transformação interior, espiritual, chame como chamar, mas há uma transformação. Então esse é o primeiro momento do batismo, esse mergulho. O segundo momento, que às vezes fica um pouco não difundido na vida da pessoa, ou não repercute tanto, que às vezes até o próprio católico não atenta a isso, é a questão do compromisso. Primeiro é dar a bênção de Deus no banho, no mergulho. Deus dá uma bênção. Mas a segunda parte, que é o meu comprometimento com essa bênção, é que às vezes fale um pouco, não do sacramento em si, mas da minha atitude enquanto cristão. Então, o segundo momento, que é o engajamento, que eu acho que também é essencial para a prática do batismo, é esse engajamento missionário dentro da paróquia, dentro da sua comunidade, dentro do corpo chamado igreja, na qual você foi mergulhado. Para mim isso é também assim, não existe batismo sem uma prática. Não existe batizado sem uma missão. Coisas que eu aprendi ao longo do tempo que eu fui trabalhando, agindo, digamos, sendo protagonista dentro da minha paróquia, dentro da minha comunidade. Como você falou, Santo Afonso. Douglas, o pessoal faz às vezes umas estatísticas, né? Sobre a quantidade de católicos que existe no Brasil. Por exemplo, mais ou menos a metade dos cristãos no Brasil deve ser católicos, né? Talvez o protestantismo e os evangélicos estejam passando mais um pouco. Mas só que dentro desses católicos, parece que só 20% é que vão à missa todo domingo, entendeu? Então muita gente se diz católico, mas não vai para a missa. E também não basta ir somente à missa, né? O importante também é o engajamento dentro de alguma pastoral, não é isso, Douglas?
Exatamente. Eu lembro agora, você falando, me lembrei de um livro do Prado Flores, um antigo pregador da renovação carismática, que ele dizia que havia muitos batizados e pouco evangelizados. Eu acredito que ainda persiste essa situação. Muitas pessoas recebendo o sacramento, a bênção, mas quando chega na segunda parte, como anteriormente eu citei, do compromisso, algumas pessoas ficam meio, alheias a tudo isso. Eu acredito também nisso, que batizado, o culto é essencial, o culto católico, que no caso é a missa, tem que haver a participação. A igreja até chama de missa preceitual, quer dizer, do preceito, que é a final de semana. Tem que haver essa participação. E é claro, dentro dessa participação inicia-se toda uma vida sacramental, que são todos os sacramentos, Primeiro a Eucaristia, a confissão, a própria Eucaristia, que é um grande sacramento, e os demais, uns são os enfermos, o matrimônio e, em alguns casos, a ordenação, Às vezes, Douglas, também, a gente só vai também às missas aos domingos, Mas se a gente for pegar a liturgia diária que é lida na Bíblia, durante a semana, que é lido os textos da Bíblia na liturgia da primeira leitura, a gente vê às vezes que ali a gente consegue ler, por exemplo, entender todo o livro de Tobias, aquela história, que aparece São Rafael, que ele ajudou ali aquelas duas famílias. A gente pode ver também, como a gente leu há pouco tempo na Páscoa, o capítulo 6 de São João, que fala da importância já um anúncio da Eucaristia, falando sobre o pão do céu, E aí, Douglas, se a pessoa não puder ir para a missa todos os dias, ela pelo menos também hoje em dia tem agora, que foi muito difundido, depois da pandemia, as missas online, Porque, às vezes, também não é só a missa de domingo que o católico tem que participar. O católico tem que participar também de algumas outras missas obrigatórias. Como, por exemplo, a Semana Santa é obrigado ele participar ali da Quinta-feira Santa, do lava-pés, da celebração da palavra na Sexta-feira Santa, no sábado da Vigília Pascal. E a gente já está perto também de participar da quinta-feira, que também sempre é uma quinta-feira, que é de Corpus Christi, porque Corpus Christi é diferente. A paróquia, os leigos se reúnem para fazer, para confeccionar os tapetes, por onde Jesus irá passar, tem a missa e tem a procissão de Corpus Christi, Então, se o católico mal vai à missa ao domingo, certo? Como é que ele vai a essas outras missas que são de preceito também, Douglas? E qual é a falta que faz na formação católica da pessoa? Daí, Vera, é que eu considero a nossa, digamos assim, deficiência na evangelização, sabe? Daí é que eu vejo a nossa deficiência enquanto católico. Quer dizer, é uma catequese, aí seria uma catequese também, que deveria ser feito na própria família, não obrigando a ir, mas uma prática, um convite, um levar, como eu falei na minha família no começo. Então eu vejo que hoje em dia participar desses momentos, além do domingo, é essencial. Mas será que as pessoas sabem o valor, o que representa cada celebração, cada momento celebrativo desse que você relatou? Às vezes falta ao católico, nós católicos, um conhecimento maior. Por exemplo, você falou da missa online, a missa na televisão. É muito interessante, foi uma descoberta, é uma riqueza para a igreja, agora nesse momento que nós passamos pós-pandemia, Nós estamos vivendo, quer dizer, a pandemia foi um ganho para nós descobrir isso. Mas, o que nós vemos hoje? Alguns resquícios negativos, tipo, pessoas que continuam assistindo a missa na televisão, enquanto que poderiam estar no culto presencial, assistindo, participando, comungando, mas estão em casa. Quer dizer, houve um erro nesse sentido, porque segundo a Igreja Católica, que a gente conhece em termos de doutrina, a missa na televisão, ela só tem validade enquanto sacramento para aqueles que estão impedidos de ir ao culto, de ir à igreja. Então, aqueles que estão enfermos, idosos, que com dificuldade de locomoção, tem toda a assistência de um ministro de Eucaristia, quer dizer, esses aí, para esses aí é recomendável.
Agora, os que podem livremente locomover, os que podem livremente estar lá no culto, lá no templo, esses deverão ir, não ficar sujeitos a uma missa televisiva, a uma missa pela televisão. Ainda falta essa informação. Agora, deixar de participar de uma Semana Santa, né, de todo o ritual da Semana Santa, para ficar em casa vendo pela televisão, é meio cômodo demais. E até eu penso, né, a questão, aí seria uma opinião minha, perde-se um pouco desta graça de estar com os irmãos. O culto também, da nossa igreja, é um local de encontrar os irmãos. A comunhão nasce quando os irmãos se encontram. Aí nasce a comunhão verdadeira, né? E depois passando por essa comunhão sacramental, que é receber o corpo e sangue de Jesus. Olha que bênção, né? Primeiro eu me comungo com meus irmãos, eu me encontro, e depois eu me encontro com... Eu e meus irmãos nos encontramos com o nosso Deus. Douglas, e nessas pastorais que você participou, né? Principalmente assim da Crisma, quando chegava esses momentos da igreja, certo? De Corpus Christi, digamos, de Semana Santa, vocês colocavam assim um ensino maior nesse tempo aí para informar a importância, porque às vezes a pessoa é católica, mas a pessoa não sabe. Justamente, quando a gente era catequista, a gente sempre colocava e enfatizava essa questão da Semana Santa. Primeiro havia uma teoria sobre os rituais, o que cada ritual representa, que é uma catequese, e depois um convite a uma prática. O convite a uma participação. Por exemplo, um dos grandes problemas que a gente sentia, acho que você também deve lembrar disso, é a questão das famílias acharem, eu não sei quem foi que descobriu isso, que a Semana Santa era um feriado. Um feriado, vamos viajar. Nunca concordei com isso. Nunca concordei que a Semana Santa seria um enorme de um feriado. A Semana Santa é um momento ímpar na nossa vida, de celebrar a paixão, morte, e no final da Semana Santa, no domingo de ressurreição, aquele grande momento. Quer dizer, é a festa maior. É a festa maior, que nós estamos até vivendo no momento, que é a Páscoa. Então, o que a gente sempre procurou fazer foi isso. Hoje, enquanto a gente está fazendo as visitas missionárias, dentro da pastoral familiar, a gente procura justamente também lembrar as famílias desse hábito tão bonito e tão cristão, tão salutar, que é a participação da missa, dos momentos festivos. Por exemplo, festa de padroeiro. É um momento belíssimo na paróquia, né? Onde toda a comunidade se encontra para celebrar, para, enfim, fazer aquela fraternidade. Né? Exatamente. Quer dizer, tudo isso a gente procura redescobrir dentro das famílias que a gente visita, dentro das famílias que a gente faz essa abordagem missionária. A gente procura mostrar tanto o lado devocional, que é muito importante também, não se pode negar isso, também como esse lado bem eclesial, bem de igreja, bem de participação da igreja. É claro, dentro da família, que a igreja chama família doméstica, que é a igreja, a igreja doméstica que se encontra lá. Então aquela família é um pedaço da igreja, que um dia vai desembocar onde? Lá na grande comunhão, na grande festa do padroeiro, no grande encontro das famílias, que é a festa. Douglas, às vezes a gente também ouve muitos, assim, opiniões evangélicas, pagãs, assim, na televisão, os amigos. Aí tem gente que diz assim, eu vou deixar para batizar o meu filho só quando ele crescer, porque ele decide se vai ser católico ou não. Qual é a sua opinião sobre isso? Está certo falar assim? Com relação a essa questão do batizar quando criança, quando adulto, são questões polêmicas. Eu digo isso porque eu, como participante da pastoral do batismo na minha paróquia, a gente sofre essas questões aí também, sabe? A influência. Algumas pessoas perguntam, é obrigatório, não sei o quê. A gente pensa o seguinte, e a gente ensina isso lá, né? O batismo é um convite que Deus lhe faz. É uma oferta generosa do coração de Deus à sua igreja, né? O seu Espírito Santo. Então, partindo desse pressuposto, a gente pensa, o que é que eu quero para o meu filho, para a minha filha? Eu quero o melhor enquanto pai e mãe, eu quero o melhor para ele. Então, o melhor para ele é o Espírito Santo de Deus. Então, por que batizar quando criança? Porque eu quero o melhor para nesse momento em que ele vive enquanto criança. Agora, é permitido o batismo quando adulto?
Também é muito interessante ver isso, porque quando adulto ele já pode escolher livremente o que ele quer para a família dele, para a vida dele cristã. Agora, a gente sempre coloca lá também, como é que a pessoa vai poder fazer essa escolha se ela não tem referências? Se alguém durante toda a vida dela não orientou, não convidou para algo interessante, não valorizou enquanto igreja a recepção do batismo, a recepção do Espírito Santo, a pessoa não vai poder escolher. Agora, quando batismo, quando criança, aquela família fica responsável de encaminhar aquela criança dentro da vida cristã, que a igreja chama de educação na fé. Quem que vai dar essa educação na fé? Quem são os primeiros catequistas, né? Lá é que eu lembro São João Paulo II, os primeiros catequistas são os pais, é a família a responsabilidade primeira da família é orientar seus filhos dentro da igreja cristã. Agora, quando uma criança não tem nem um pouco dessa orientação, desse testemunho cristão, como é que ela vai poder escolher? Ou o que ela vai escolher quando adulto? Douglas, digamos que uma criança esteja em perigo de morrer, né? Esteja lá no hospital ou esteja em casa mesmo em perigo de morrer. E ela ainda não é batizada. E os pais também têm aquela vida louca, né? E não estão nem aí para a igreja, para a religião. Os avós, sendo católicos, eles podem batizar aquela criança de uma maneira assim urgente, sem levar para a igreja? A igreja católica, nesse sentido, ela foi muito sábia e muito bem ungida pelo Espírito Santo de Deus, né? Que, primeiro, a igreja católica não pode negar nenhum sacramento. Ela não pode negar. Agora, é claro, também não é do jeito que as pessoas querem. Há todo um corpo doutrinário a ser respondido e seguido. Nesses casos aí que você está falando, o batismo de urgência, né? Os avós podem, porque os avós têm esse desejo também. Quando os pais não estão, como você falou, totalmente alheio a tudo isso, os avós geralmente são esse complemento. Veja como Deus é bom, né? Os pais não querem ou não valorizam, mas sempre tem alguém na família que valoriza. Quer dizer, se a criança está precisando naquele momento, está em risco, né, de morte, a igreja recebe, né, essa questão aí do desejo dos avós para batizar. Mas como também a igreja recomenda, se essa criança, após esse momento de emergência, de urgência, a criança sobreviveu, deve procurar a sua paróquia, onde a criança reside, para fazer toda a parte burocrática, que é dar o nome da criança, data de nascimento, o nome dos pais, o dia que foi batizado, quer dizer, para gerar aquele documento que a gente chama de batistério. Mas o mais interessante de tudo isso é esse desejo da família, enquanto família, de tornar aquela criança batizada, mais um cristão. Porque em todos os outros sacramentos, né? Quem é responsável por celebrar o sacramento é o padre. Mas no batismo tem essa opção facultativa de ser um leigo. Mas só que ele também tem que saber a fórmula do batismo também. Não pode ser de qualquer jeito, né, Douglas? Tem que ser com água, né? A igreja recomenda que tenha a forma e a matéria. O que é a forma? São as palavras usadas. Por exemplo, é no pessoal, né? Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é eu te batizo, e usando essas palavras. E a matéria é a água potável, no caso, né? Água potável, justamente para ter essa ideia da água enquanto elemento da natureza que pode gerar vida e vida nova, no caso do batismo, né? Tem que ter essas coisas. Agora, é claro, será que todos nós estamos preparados para o uso dessa forma, dessa matéria? Então também tem que ver essas questões também, que são variantes, muito variantes, né, na prática. E Douglas, a pessoa pode, por exemplo, se casar ou fazer primeiro a Eucaristia sem ter o batismo? Não. Segundo a Igreja Católica, que a gente aprende, né, também, o batismo é a porta de entrada de todos os outros sacramentos. Sem o batismo, todos os outros sacramentos perdem a sua validade, né? Tem que ter o batismo. A gente tem conhecimento de alguns casos de pessoas que descobriram que não são batizadas. Vou dar um exemplo aqui, se você me permite. Na pastoral familiar, a gente tem a prática do casamento comunitário. São casais que vivem juntos há 10, 20 anos e querem receber a bênção matrimonial.
E quando eles chegam para nós, a primeira pergunta que nós fazemos na entrevista que a gente faz com eles, é claro, é batizado? São batizados, no caso do casal? E geralmente tem um ou outro que não é batizado. A gente orienta, olha, então, primeiro tem que batizar. Primeiro tem que batizar para depois ter acesso aos outros sacramentos, que no caso seria uma confissão, a eucaristia e o matrimônio, no caso, a aliança matrimonial, o casamento. Mas tem que ter o batismo. Sem o batismo não é possível. Mas a pessoa também, o católico pode casar com um ateu, não pode? Casar com um ateu? Com um ateu. Pode. A mulher é católica, então nesse caso, pelo menos uma das pessoas é que tem que ter o batismo, né? Tem que ter o batismo. Porque senão a pessoa que é católica não puder casar, ela vai estar em pecado, né? Num casamento que não recebeu o sacramento da igreja, não é isso? Mas mesmo sendo uma pessoa a pessoa não crente, no caso, a pessoa ateia, ou evangélico, ou de outra religião. No caso que a pessoa não tem religião, ela tem que fazer parte, no caso, do batismo, para poder receber o sacramento. Porque ela vai receber o sacramento junto com outra pessoa. Então ela também tem que ter essa responsabilidade. Quando é de outra religião, aí não. Aí tem a questão da autorização, né, para os casamentos chamados casamentos com pessoas de outras denominações religiosas, ou de denominações cristãs ou denominações religiosas, que são diferentes. Mas tem que ter. Porque se a pessoa não tiver essa consciência, essa responsabilidade, torna-se injusto, né? Injusto você passar toda uma riqueza para alguém, se aquela pessoa não valoriza, não conhece, tem que ter esse conhecimento, pelo menos o conhecimento, e aceitar o que está fazendo. Por exemplo, no sacramento do matrimônio tem o sim. Como é que a pessoa vai dizer sim a uma coisa se ela não conhece, se ela não acredita, né? Tem a aliança que é a partir do sim, do consentimento. Então tem que ter. Você já participou dessa pastoral, né? Que forma os noivos para o casamento, né? Uhum. Atualmente você participa ou não? Ou já participou? Não, atualmente, depois da pandemia, a gente, na paróquia, enquanto pastoral do matrimônio, os casais começaram a desanimar um pouco dessa questão do curso de noivos, chamado curso de noivos. E aos poucos a gente foi parando de participar. A gente ficou mais na participação do casamento comunitário na pastoral familiar, que também tem uma preparação, não é um curso, é uma preparação para aquelas duas pessoas receberem a graça do matrimônio. Mas quando tem um curso de noivo, certo? E só uma das pessoas que é católica, o outro não é, ou seja evangélico, ou seja ateu, ou seja de outra religião, ou agnóstico. Os dois é que tem que participar do curso de noivo ou só vai participar o católico nesse caso? Não, os dois têm que participar. Em casos raríssimos de doença, algum impedimento nesse sentido, de impedimento de saúde, que a pessoa, por exemplo, naquele momento está hospitalizada e tal, mas a recomendação primeira é essa, os dois, o casal. Porque tudo que é dado, tudo que é orientado é para o casal. Agora, quando acontece algum impedimento desse sentido de não poder participar realmente por causa de problemas de saúde, alguma viagem, né, ausente, a recomendação é que, então vamos fazer um intervalo. Em vez de você participar nesse momento, participe em outra oportunidade. Entendeu? Contanto que essa oportunidade estejam os dois, esteja o casal participando. E outra coisa, né, mesmo assim, a gente tem que saber que mesmo sendo um casal católico que esteja casando, ou só um deles que seja católico, uma das obrigações a pessoa tem que educar os filhos na fé católica, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, é um católico casa com um evangélico, aí você tem um filho, aí acha que seu filho pode ir tanto para a igreja evangélica como para a igreja católica, não. Quando você casa na igreja católica, você assumiu o compromisso de educar os filhos na fé católica. E outra coisa também, você também tem que ser aberto aos filhos, né? Porque hoje em dia muita gente casa e não quer ter filho. Vai criar cachorro, né, Douglas? O princípio do matrimônio dentro da Igreja Católica fala justamente nisso, que tem que ter o caráter unitivo, quer dizer, unir duas pessoas, um homem e uma mulher, é o caráter unitivo, e o caráter procriativo, quer dizer, gerar filhos. E esse gerar filhos também tem nessa questão que você falou, essa dimensão, gerar dentro da própria igreja, né? Famílias para o mundo, famílias cristãs, que se abrem para o mundo, para evangelizar um mundo melhor. Tudo isso nasce na família.
Quer dizer, se hoje em dia as pessoas não querem ter filhos, aí vem vários, os motivos são vários, tem que se levar em consideração isso. A família é um plano de Deus para gerar novas famílias. Não é esse o plano de Deus? Crescer e multiplicar-vos? A gente sempre pensa e a gente acredita que a família não é um plano humano, é um plano de Deus. Que nós somos os executores, mas é um plano de Deus para nós. Douglas, a origem dos sacramentos para a Igreja Católica foi dada por Jesus Cristo? Segundo o que nós aprendemos, foi justamente isso. No começo, Jesus era aquela promessa do Antigo Testamento, né? Jesus era a promessa, Messias, né? Lá em Gênesis, com a queda, aí Deus promete que o mal vai ser vencido e que aquela mulher, que hoje sabemos que é a Mãe Santíssima, pisará a cabeça do mal. Quer dizer, há toda uma promessa que se estende em todo o Antigo Testamento. E quando chega Jesus na sua encarnação, aí pronto, aquela promessa agora deixou de ser promessa, passou a ser real. É o que a gente chama, Jesus é o sacramento do Pai entre nós. Ele é o sinal visível, o homem Jesus, né? O homem histórico. Ele é o sinal visível do Pai. Só que Jesus também, passado alguns anos, alguns 33, 34, alguns mais dizem, né? Não há uma determinação histórica com relação a esse tempo. Jesus também morre e fica novamente invisível. Só que Jesus, na sua prática, ele já promete todos os sacramentos e tal. Então a igreja passa a ser o sinal visível da presença de Jesus entre nós. E essa visibilidade de Jesus entre nós torna-se presente pelos 7 sacramentos que ele, Jesus, instituiu. Não é invenção do Papa A, B ou C, não é invenção de uma doutrina da igreja. É uma instituição feita pelo próprio Jesus. Nós vamos encontrar lá nos textos bíblicos, Jesus instituindo todos os sacramentos. Todos os sacramentos estão lá em textos bíblicos. Quer dizer, não é uma fundamentação humana, é uma fundamentação divina, bíblica. Então Jesus institui como sinal de que ele vai estar presente. Em cada sacramento Jesus está presente. Batismo, Eucaristia, Crisma, ensino, todos. Douglas, como é que a gente pode ter uma vida sacramental na nossa fé católica? É aquilo que eu falei no começo, Vera. O batismo me dá a bênção, mas também me chama a um compromisso. E hoje, mais do que nunca, a gente percebe, a Igreja Católica, o número de participantes diminuiu o número de participantes. Infelizmente, há um esfriamento, a gente tem que reconhecer isso enquanto católico, né? Agora, o que fazer, como fazer, são várias coisas. A própria igreja está aí cheia, as diretrizes, tem os pilares, enfim, tem várias dinâmicas para promover esse voltar à prática cristã. Eu, enquanto cristão católico, acredito que o que falta mesmo para nós, primeiramente, antes de praticar a vida sacramental, é esse sentimento de pertencimento. Eu penso, e isso é uma experiência minha, que nós precisamos voltar a gostar de participar da nossa igreja, da nossa comunidade. Estar ali na Eucaristia, estar junto nas festas, enfim, precisar gostar disso, esse gostar de igreja, que hoje em dia, em algumas propagandas bem negativas, até na própria televisão, uma coisa muito, participar da igreja é coisa para idoso, que não tem o que fazer. Não, a gente tem que redescobrir esse gosto de pertencer a uma instituição, olha, uma instituição milenar, né? Enquanto muitas outras instituições ao longo do tempo foram se apagando, nós continuamos aqui firmes, quer dizer, sinal de que tem um fundamento divino entre nós, né? E em nossa prática. Depois desse sentimento de pertencimento, aí sim, vem a prática do batismo, a prática da primeira Eucaristia, a prática do Crisma, a prática da confissão, né? Que é uma coisa que acompanha toda a vida da gente, o voltar. Eu chamo confissão, é o voltar para Deus, é a ação misericordiosa do Pai naquele sacramento, que é a confissão. Quer dizer, é um encontro maravilhoso, que muita gente pensa que é só acusar pecados. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ali é um momento da misericórdia, é um momento ímpar na vida do cristão, um momento de encontrar com o Pai misericordioso, que nos abençoa, que nos abraça, como diz o texto, né, de Lucas 15, nos abraça num abraço tão gostoso que até apaga os pecados, né? Absorve os pecados, a palavra correta seria isso. E é claro, a partir disso, o grande momento, que é o momento da
Eucaristia, que é um momento que a gente chama de missa, né? Momento de missa, de comungar, receber o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, penso que a prática, o que falta em nós é justamente esse gostar de estar na igreja, de participar da igreja e, é claro, chegar a uma prática pastoral, a uma prática sacramental, enfim, uma prática eclesial. Eu acredito que está faltando um pouco isso de nós e a gente precisa reencantar as pessoas nessa participação. Eu acho que a gente fala muito e pouco encanta as pessoas. Eu acho que o cristão católico precisa redescobrir esse encantamento que é participar da comunidade eclesial, da prática pastoral e da prática sacramental. Douglas, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, primeiro agradecer por esta oportunidade. Sempre é bom a gente estar falando daquilo que a gente gosta e ama. Acho que enquanto professor eu me vejo muito nesse sentido de falar daquilo que eu gosto e daquilo que eu amo. E agradecer porque é um momento que a gente pode chegar a outras pessoas, né? Nessa dinâmica nova das redes sociais, é uma dinâmica nova que a gente, enquanto cristão, pouco usa, mas que aos poucos a gente vai descobrindo como é importante participar desses momentos e como é importante poder falar para outras pessoas, né? São Paulo, lá nas comunidades, escrevia cartas, né? Hoje nós estamos fazendo transmissões através de YouTube e outro mecanismo de redes sociais. Mas o objetivo sempre é o mesmo, é tornar Jesus ressuscitado conhecido, amado e servido por todos nós. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigada a todos vocês que participaram até aqui do nosso Momento Católico. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade.